A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nessa jornada de conhecimento da Palavra do Senhor. Estamos hoje aqui muito bem acompanhados, é claro, do nosso professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, também o querido irmão Jairo, que está nos dando total assistência na técnica de som, e a você, querido espectador, que doravante passará a nos acompanhar nesta lição, né? Hoje, segunda-feira, 27 de outubro do ano da graça de Deus de 2025. Gente, como está passando o ano, né? Hoje estamos chegando ao dia de número 200. Aliás, 300, viu? Hoje chegamos aos 300 dias do ano. Faltando agora, a partir de hoje, né, de amanhã então, 65 dias para o término deste ano. Quer dizer, Deus tem nos dado preciosas oportunidades. É mais um dia que Deus colocou de crédito, né, nas nossas vidas. Saiba aproveitar e agradecer a Deus pela dádiva da vida. Gente, nesta semana estaremos estudando um assunto preciosíssimo sobre a alma do homem. Tá vendo? Muita coisa iremos aprender. A alma do homem, ela é igual à alma dos animais? O que é que você acha? É um assunto interessante, não é? Então, nós estaremos estudando sobre exclusivamente a alma nesta lição. Não é importante? Então, vale a pena você não só assistir hoje, mas rever esse programa durante toda a semana, né? Porque é um assunto profundo e complexo também, tá bom? Preste muita atenção, você que é professor e você que é aluno da nossa querida Escola Dominical. E lembrando que esta aula estará sendo estudada no próximo domingo, né? 2 de novembro. Então, o irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da igreja e em seguida já entrar direto no assunto da lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira igreja Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, com diversos cultos ao longo da semana. De segunda a sexta-feira, aqui na nossa igreja, sempre às 8 horas da manhã, nós temos a consagração, no comando do Círculo de Oração, que tem sido uma maravilha, sempre 8 horas da manhã. Ao meio-dia, também de segunda a sexta-feira, no canal da ADCI, no YouTube, nós temos um momento de oração que é comandado pelo nosso pastor-presidente, pastor Elvis Rocha. Nos acompanhe a programação da ADCI no YouTube. Às terças-feiras, 19h30, aqui no nosso templo, temos o culto de ensino, nosso culto de doutrina, onde nós nos aprofundamos na palavra do Senhor. Às quintas-feiras, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis, também sempre às 19h30, que tem sido uma bênção. Acompanhe conosco, nos visite. E aos domingos, é claro, nossa amada Escola Bíblica Dominical, iniciando às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado mais do que especial. Nós temos diversas classes e você pode vir louvar ao Senhor conosco. Também aos domingos, às 17h45, nós temos o nosso culto vespertino de louvor e adoração ao nosso Senhor. Então, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram da ADCI, acompanhe o pastor Elvis Rocha, acompanhe o pastor Mário Souza, eles estão sempre pregando a palavra do Senhor, tenho certeza que você vai ser abençoado. Irmãos, nesse trimestre nós estamos estudando... Irmão Peter, aproveitando o momento Claro, dos avisos, é que no próximo sábado, neste sábado, dia 1º de novembro, teremos a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja, né? Então, neste sábado agora, 1º de novembro, teremos a Santa Ceia do Senhor aqui em nosso templo, às 19 horas, e todos os nossos crentes, membros da igreja, estão convocados para esse dia todo especial. Aproveitando o quadro de avisos. Claro, né? é claro. Pode prosseguir. A Santa Ceia do Senhor, sábados, 19 horas. Venha também louvar o Senhor conosco, tá bom?
Então, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. Nas primeiras aulas, nós estudamos sobre o corpo e agora a gente inicia os estudos sobre a alma. Essa é a quinta lição desse trimestre. Essa lição tem o seguinte título: A alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E assim diz o texto áureo: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A verdade prática: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, também no capítulo 2, dos versículos 15 a 17, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Os objetivos da lição, aquilo que o professor deve passar para o aluno, garantir que o aluno entenda durante a ministração dessa aula. Primeiro objetivo: fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Segundo objetivo: demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. Terceiro objetivo: conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos. Então a palavra-chave dessa lição é alma. Introdução, vamos ao nosso comentário bíblico. Na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros em Cristo, durante o mês de outubro, 4 preciosas lições foram dadas, ensinadas sobre o corpo. E já nesta primeira lição do mês de novembro, já entramos na área da alma. E é muito importante pararmos e meditarmos sobre isto. O homem, ele é tricotômico. Quando falo homem, estou falando do ser humano, não é? Homem e mulher. Não estou falando aqui de animais irracionais. Prestem muita atenção. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele disse: que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corroborando com o que Paulo disse, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele disse assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja que o escritor aqui está falando de espírito, alma e corpo. Quando ele fala em corpo, ele está falando de juntas e medulas, que aqui está se falando do corpo. O que prova claramente que o homem é tricotômico. Ele tem, né, esses 3 elementos em suas vidas. E já estudamos o primeiro elemento, que foi o corpo, e agora vamos estudar sobre a alma, que é imaterial. Ela é ligada ao espírito. É na nossa alma, querido irmão, amigo, professor e aluno, que está todo o centro, a sede das emoções, da razão e da vontade. Olha aí, 3 características que formam e identificam uma pessoa. A pessoa, ela tem que ter razão, ela tem que ter emoção e tem que ter vontade para ser uma pessoa. E é a alma que tem esse controle, que tem estas situações. É da alma que se comanda o corpo, fazendo o corpo praticar o que veio da alma, no sentido de razão, no sentido de emoção e no sentido de vontade. Coisa que os animais não têm. Os animais, a alma do animal é somente a sua vida em si e nada mais. O animal não raciocina, o animal não tem vontade própria, não tem emoção, ele se baseia, quando entra nessa área, saindo da razão, ele se baseia só no instinto, o instinto de sobrevivência. Então ele ataca a sua presa quando está sentindo fome, tá entendendo? Ele foge quando está sentindo perigo. Mas tudo isso no instinto, ele está fazendo aquilo sem raciocinar, sem fazer um projeto, um planejamento, porque ele não tem isso. E quem dota a alma destas emoções, raciocínios, ou seja, inteligência, intelecto e vontade própria no decidir, é o espírito que Deus colocou dentro do homem. Então, esse espírito é o que dota o homem de inteligência. E animais não têm espírito. Que fique claro isto aqui, tá certo? Vamos avançar um pouco mais no assunto e nele nos aprofundarmos, né? Então, neste momento, vamos agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto dessa lição, atributos da alma, se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, de volta ao Gênesis. Segundo subponto, entre o espírito e o corpo. E terceiro subponto, a alma abatida. Então faremos a leitura direta dos 3 subpontos. Então, atributos da alma, primeiro subponto, de volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governar sobre toda a terra. Salmos 8, de 3 a 6, dizendo: enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Gênesis 1, 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas e dar nome aos animais, como nós vemos em Gênesis capítulo 2, dos versículos 15 a 19. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Gênesis 2, versículos 18 e 23. Segundo subponto, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus,
A alma serve-se do espírito para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvido, nariz, boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O Cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. E terceiro subponto, a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmos 42, versículo 5. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus, como nós podemos ver nos versículos 4, 9 e também no capítulo 43, versículo 2. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmos 42, 2. O Salmo 84 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria alegria à integralidade de seu ser. Salmo 51, de 7 a 12. Pastor Mário. O título do primeiro ponto. Atributos da alma. Prestem muito atenção. Atributos da alma. Vejam como a alma é importante no ser humano. A alma está entre o espírito e o corpo. E é claro que ela está entrelaçada ao espírito. Quando existe a morte, o corpo vai para a sepultura, mas a alma e o espírito vai para a eternidade. Se tiver com Cristo, para o paraíso. Se tiver sem Cristo, para o Hades. Ou seja, a alma está entrelaçada ao espírito. A alma não está ligada ao corpo de maneira direta, não é? Ou seja, se o corpo vai para a sepultura, a alma não vai junto. Ela vai para a eternidade com o espírito. E a alma, que fica aqui no centro, entre o espírito e o corpo, é essa alma que tem, da parte de Deus, todas as emoções, toda a vontade e toda a razão. Ou seja, a alma é a sede desses três atributos, está entendendo? A inteligência, que é a razão, está na alma. A vontade para as determinações está na alma. E as emoções, onde você sente alegria, tristeza, enfim, toda sorte de sentimento, está na alma. Ela é que comanda isso aqui. E por meio do Espírito, esta alma entra em contato com Deus. O nosso espírito aqui, no caso, é o nosso homem interior. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Principalmente 16 no caso, o 16. E por meio do corpo, a nossa alma entra em contato com este mundo. Através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Tá vendo? Agora, a alma é que comanda. Se essa alma estiver salva, regenerada, o que ela vai fazer? Ela vai levar o espírito a entrar em contato com Deus, por meio das orações. E se essa alma continua nesse processo de salvação, o que é que ela vai fazer? Vai levar o corpo a praticar atos de consagrações, orando, jejuando, cultuando, adorando a Deus, lendo a Bíblia e etc. Ela processa no corpo um processo de santificação,
levando o corpo a se separar do pecado, do mundo, do mal. E por meio deste corpo, então esta alma presta o seu culto a Deus. Olha como a coisa, uma ajuda a outra. Basta ler Romanos 12, 1, o que é que Paulo disse? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha agora, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Até aqui, o culto, até aqui o corpo, né, em consagração, que é o vosso culto racional. Aqui entra a alma, tá vendo? Raciocinando, louvando a Deus, rendendo-lhe graças. E aí já entra o Espírito junto, né? Por meio do Espírito, acesso direto ao trono de Deus. Não é lindo isto? Então essa é a alma, né? Essa é a alma. Voltando ao jardim, que é o primeiro subponto, é voltar ao começo das coisas. Veja que os animais, Deus disse, haja, e eles passaram a existir. Aves, répteis, quadrúpedes, peixes e etc. Mas para o homem, a atenção foi toda especial. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então o homem passou a ser o representante de Deus aqui na terra. Então a alma do homem é que lhe dá personalidade e o transforma ou forma uma pessoa. E isso ocorreu no momento que ele faz, né, a escultura do homem na terra. Vamos usar uma linguagem bem popular, né, aquele boneco lindo na terra. E ali ele sopra nas narinas deste homem. Gênesis 2, 7. A partir do fôlego de Deus nas narinas deste homem, ele se torna alma vivente. Esse sopro de Deus é exatamente o Espírito que entrou neste homem. E a partir daí, esse Espírito que veio da boca de Deus vai dotar este homem de quê? De inteligência. Vai lhe dar um intelecto. Vai lhe dar a razão. E automaticamente a emoção e a vontade. Não é lindo isto? Foi isso que aconteceu. Deus não soprou nas narinas de nenhum animal. Só lhe deu vida. Mas ao homem, esta vida veio pelo seu fôlego. A vida da inteligência, né? Da razão, da emoção e da vontade. Tudo partiu dali. E este homem se tornou, então, alma vivente. E quando fala que alma vivente, é em todos os sentidos, principalmente de inteligência, de razão, de intelecto. O segundo subponto, irmão Peter. Entre o espírito e o corpo. É o que eu já acabei de dizer, que fica entre o espírito e o corpo. Até já me antecipei. Ou seja, no meio, pelo espírito, esta pessoa, ela se dirige a Deus em um culto, em adoração permanente, em obediência perene. E por meio do corpo, esta pessoa entra em contato com o mundo. Por meio, né, das vias legais que o corpo tem, que já citei. Visão, ouvido, né, audição, olfato, paladar e tato. Tá vendo? Então, irmãos, é a alma que comanda. Olha que coisa muito forte aqui. Disse Jesus, que é o texto áureo da nossa lição, que não se deve temer o homem, aquele que só pode matar o corpo e não pode matar a alma. Antes temei aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. E olha o que Deus falou por meio do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ele disse assim: todas as almas são minhas, tanto as dos pais quanto as dos filhos.
A alma que pecar, essa morrerá. Veja, ele não está dizendo o corpo que pecar. Ele está dizendo a alma que pecar. Por quê? É porque na alma está a razão, a emoção e a vontade. E no corpo, somente a execução do que a alma quer que ele faça. Quando o corpo peca, é porque a alma já raciocinou e determinou pela sua vontade que ele praticasse. Exemplo, mentir, roubar, matar, se prostituir e etc. Tudo parte da alma primeiro. Tanto é que Jesus disse, no interior do homem, olha aí, na sua alma, estão os sentimentos como prostituição, lascívia, pecaminosidade geral. Tá vendo? Basta ler Mateus 15, 19. Também Marcos 7, 21 em diante. É por isso que essa alma precisa ser lavada, remida no sangue de Jesus, para que os sentimentos ruins saiam e sentimentos bons e maravilhosos ali se instalem. Porque uma alma santa levará um corpo a ser santo, mas uma alma imunda levará o corpo à imundície. E o final será inferno. É o que está em Mateus 10, 28, nosso texto áureo. Não é interessante? E num terceiro momento, qual é o título do terceiro subponto, irmão Peter? A alma abatida. Olha aí, a alma ela se abate. Não somente ela se alegra quando as coisas estão ótimas, como ela se entristece. E aqui o comentarista cita diversas passagens, né, de problemas vividos, de situações vividas, que entristeceu a sua alma. O Salmo 51 é o maior desses exemplos, ou dos maiores. Quando ele pecou, que ficou distanciado de Deus. Leia principalmente os versículos 10, 11 e 12 desse Salmo 51. Quando ele pede a Deus misericórdia, ele chega a dizer, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele pede, renova em mim um espírito reto. Olha só, está vendo? A sua alma estava triste porque havia pecado, ferido a Deus. Entretanto, quando ele estava alegre, olha o que diz o Salmo 103, versículo 1, 2 e 3. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa os teus pecados, as tuas iniquidades, te cura de todas as enfermidades e etc. Está vendo, queridos? Isso é uma alma santa, salva. O espírito está em ligação direta com Deus. E aqui, o espírito de Davi convida a sua alma a agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. É por isso que a sua alma precisa estar lavada no sangue do Cordeiro, para estar santa, pura, e assim levar o teu espírito a adorar a Deus, por um lado, e levar o teu corpo a servir a Deus de maneira santa, pura e maravilhosa. Tudo parte e procede da alma. Quando Salomão disse assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, Provérbios 4, 23, ele estava dizendo exatamente isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua alma. Quando o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ele está dizendo, escondi a tua palavra na minha alma, para não pecar contra ti. Coração aqui não é esse músculo que está pulsando em nosso peito, não. Isso aí é só para, né, jogar sangue para o corpo de ponta a ponta. Tá certo? Quando fala de coração, aqui está falando dos sentimentos da alma, da vontade da alma, da razão da alma. Sempre que você vê falar em coração na Bíblia nesse sentido, entenda que é a alma. Escondi a tua palavra na minha alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua alma. Tá certo? Porque ela é a sede
destas coisas. É por meio dela que tanto o teu espírito e corpo podem ir ou ao céu ou ao inferno, dependendo do que ela esteja a fazer. Pensem nisto, viu? Vamos ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto da lição, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade, se divide também em 3 subpontos. Primeiro subponto, distinção de substâncias. Segundo subponto, imaterialidade e responsabilidade pessoal. E terceiro subponto, materialismo e teologia. Então, o segundo ponto é a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. E o primeiro subponto que faremos a leitura, distinção de substâncias. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem, uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana, e outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Eclesiastes 12, 7, Tiago 2, 26 e Apocalipse 6, 9. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Segundo subponto, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Lucas 16, de 19 a 31. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras, identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, de conversão e salvação pessoal, e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Atos 3,19 e João 17,3. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. Provérbios 4, versículos 12 e 27 e Atos capítulo 4, versículo 12. Terceiro subponto, materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Lamentações 3,39 e Tito 1,16. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual, Lucas 11,17 e 1 Coríntios 14,33. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma, 1 Timóteo 4, de 6 a 16 e também 2 Timóteo 4, de 1 a 3. Pastor Mário. O título do segundo ponto. A natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Observaram? A natureza da alma. Qual é a natureza da alma? Ela é imortal. Ela é imortal. Ela não está nesse aspecto junto com o corpo que vai perecer. A alma não. Ela é imaterial
e ela é imortal. Fique claro isso aqui. E conforme disse muito bem o comentarista, Mateus 10, 28, que está no nosso texto áureo, Jesus nos deu uma verdadeira lição de mestre. Quando ele mostra a diferença, não é? Quando ele diz assim, não temam aquele que só pode matar o corpo e não pode matar a alma. Olha aí. Antes temam aquele que tanto pode lançar o corpo quanto a alma no inferno. Isso quer dizer que a alma é uma coisa e o corpo é outra. O corpo perece normalmente nesta vida. Vai morrer por doenças, por velhice, por acidentes, sejam eles quais forem. Mas quando o corpo morre, que vai para a sepultura e lá se desfaz, a alma não morre desse jeito. Não. Ela vai continuar subsistindo. E ela irá para um ponto na eternidade. E gosto sempre de esclarecer isto. Para que ponto irá essa alma? Ou para o céu, paraíso, se a pessoa aceitou a Jesus, ou, infelizmente, para o Hades, lugar de tormento, se a pessoa não aceitou Jesus. Meu querido professor e meu querido aluno, para isto, é bom que você leia Lucas capítulo 16, versículos 19 e até o 31, a história que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. E eu faço questão de dizer que é história, aquilo não é parábola. Foi algo que Jesus viu e presenciou na eternidade. Veja que somente ele contou essa história. Em parábola não tem nomes próprios. São coisas comparativas apenas. Aqui ele está citando nomes e fatos. Citou o fato da morte do rico e da morte do Lázaro. E citou nomes aqui, né? Lázaro, o rico, Abraão. Veja que foi uma história real. O verbo haver que tem aqui comprova toda esta existência e todo este fato histórico que Jesus contou. Enquanto o corpo do rico e o corpo de Lázaro jaziam em suas respectivas sepulturas, suas almas estavam no além. Tanto é que é interessante que diz assim, e o rico sendo sepultado, achou-se no Hades. Olha aí. Não é interessante isso? Porque, na verdade, irmãos, a alma é que é a pessoa. Veja que é muito comum, né, se dizer, quando alguém morre, dizer assim, olha, o corpo de fulano, de fulana, está sendo velado em tal lugar. Está vendo? Corpo de fulano. Por quê? Porque aquela pessoa já não está mais ali, só está o corpo, só está o invólucro, o envelope. Porque ele mesmo, ela mesmo já se foi para o outro lado, né? Então veja que isso é muito, muito interessante. São duas coisas bem distintas. Bem distintas. E veja que a alma de um animal não vai para o Hades nem para o paraíso, porque o animal não tem alma nesse sentido. A alma do animal é só a sua vida, o seu sangue, nada mais além disso. Já o homem tem o seu espírito e a sua alma. E esses dois andam tão juntos, mas tão juntos, que ora a Bíblia chama a alma de espírito e chama espírito de alma. Porque os dois são entranháveis, estão entrelaçados. No Velho Testamento, então, esses dois fatos são muito uníssonos. No Novo Testamento é que a Bíblia dá essa distinção, conforme eu já citei aqui, Hebreus 4:12, não é? E 1 Tessalonicenses 5:23, onde os escritos dizem que o homem tem espírito, tem alma e tem corpo. Quando Jesus fala que alma no inferno,
aqui em Mateus 10, 28, ele está falando dos dois, espírito e alma. Quando Salomão diz em Eclesiastes 12, 7, que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus, está se falando de espírito e alma. Por quê? Porque os dois são entranháveis e inseparáveis. No mais, o espírito joga energia para a alma, para que esta raciocine, tenha emoções e vontade. E esta, por sua vez, leva o corpo a executar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está raciocinando e aquilo que ela está mandando. Isso é muito importante. O segundo subponto... Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Tá vendo? Além dela ser imaterial, ela traz uma responsabilidade pessoal, porque ela é a pessoa. Ela é a pessoa. E ela tem a capacidade de discernir o bem e o mal. E nós vivemos uma época de muita maldade, onde o marxismo opera e impera. O que é marxismo? É essa teologia que tem por aí. É esse sistema de doutrinação que tem por aí, melhor dizendo, do social, jogando sobre a sociedade as culpas dos pecados. É o sistema, são os opressores, as massas dominadoras, dominando as massas dominadas. Se houvesse mais educação, evitaria menos isso, menos aquilo, ou mais isso, ou mais aquilo. Senhoras e senhores, nada disso tem respaldo bíblico. Sabe por quê? Porque a corrupção humana está exatamente no afastamento deste homem para com Deus. Começou lá no Éden, quando o homem pecou. E por causa do pecado entrou todo o processo de imoralidades, violências, guerras, desonestidades, tudo de ruim e de pior. Não adianta o mundo querer resolver o problema pelo lado social. Enquanto não tiver um encontro pessoal com Deus, a maior prova disto é que, por que é que tem tantos ricos, cheios de cultura, formados nas melhores universidades do mundo e praticam desonestidades? Por que é que se dá o nome de crimes do colarinho branco? O que é isso? São crimes que não são feitos pela ralé, pelo proletário, nas favelas. São feitas por homens de alta cultura, de níveis sociais altos. Entretanto, são desonestos. São oligarquias que comandam o povo, que quer que o povo viva no socialismo, mas eles no capitalismo. O que é interessante é que esses elementos são contra o capitalismo e só praticam o capitalismo. Nenhum deles quer ir para essas nações socialistas que vivem na miséria. Só procuram Nova York, Paris, Londres e etc. Usando os melhores relógios, roupas de grifes e etc. Isso é capitalismo. E arrumam desculpas que somente Deus pode resolver quando a eles se aproximam. Um dia, tudo isso acabará. Quando o pecado exterminado for, e a corrupção, a pecaminosidade desaparecer da face desta terra. O terceiro subponto se coaduna com este. Repita agora o terceiro subponto, irmão Peter. Materialismo e teologia. Está vendo? O materialismo tem se misturado à teologia. O marxismo, com seus aspectos diferentes, tem entrado em nossas comunidades evangélicas e cristãs, por meio da teologia da libertação, que o movimento católico, principalmente liderado por Leonardo Boff, fez, e também a teologia, né? O materialismo aí da prosperidade,
onde essas igrejas neopentecostais têm proclamado isto, que o crente precisa ser rico, ter muito dinheiro, aquele que é pobre está na maldição, aquele que está doente está na maldição. Isso é um evangelho diferente, irmãos. O evangelho não é isto. Essas coisas veio para diluir o evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é salvação, é libertação, é novo nascimento, mas libertação espiritual. Não é teologia da libertação para que o povo saia, né, da opressão e venha para a libertação que eles acham socialmente falando. Porque, na verdade, fora de Deus, ninguém está livre. O pecado escraviza a tudo e a todos. Daí Jesus dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Para que vocês tenham uma ideia, só temos duas classes de povos no mundo. Os livres e os escravos. Quem são os livres? Aqueles que foram libertos pelo poder do evangelho, que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Eles podem ser pobres, né? Viver de maneira muito difícil, como muitos já foram até escravos na vida, até material. Mas se tem Jesus, ele é livre. Livre do pecado, livre do mundo, livre do diabo. Agora, se a pessoa não tem Jesus, ele é escravo do pecado. Não importa a sua condição social, financeira ou até mesmo religiosa. Se não aceitou Jesus de verdade, é escravo do pecado, porque Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Tá vendo? Então tomemos cuidado com esse materialismo que se infiltram em nossas igrejas, com a cara de teologia da libertação, com cara da teologia da prosperidade, da confissão positiva, do determinismo. O evangelho não precisa disto. Paulo já dizia, não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1,16. O evangelho salva, o evangelho cura, o evangelho batiza com o Espírito Santo. E é o evangelho quem levará o pecador arrependido a novos horizontes de bênçãos, de paz, de comunhão com Deus na eternidade. O evangelho é uma mensagem só, meus queridos irmãos. É o evangelho puro, genuíno. E o que se vê por aí afora, principalmente no meio evangélico, são mestres falsos, misturando o evangelho, misturando lei com graça, misturando doce com amargo. Isso não leva a nada, pelo contrário, só prejudica. Pregue o evangelho como ele é. O evangelho nos ensina a ser santos, a ser puros. O evangelho nos justifica pelo sangue de Jesus, quitando as nossas dívidas pecaminosas. O evangelho nos regenera pela lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo. Tito 3,5. Jesus disse que quem não nascer da água, que é o evangelho, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Tá vendo? Não precisamos de mais nada para sermos livres e estarmos com Deus e vivermos com Ele para sempre. É só crer e aceitar o evangelho. Não foi isso que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Ele disse mais, agora me é dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações.
ensinando-as. O quê? O Evangelho. E batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E olha agora. Ensinando-as tudo quanto eu vos tenho mandado. O que é que ele nos mandou? Pregar, viver, obedecer o Evangelho. Sem mistura. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18, 19 e 20. Então, queridos, a nossa alma precisa desse Evangelho para que ela, dentro do seu poder intelectual, possa combater o materialismo, o marxismo, as ideologias sociais que se infiltram no meio da nossa religiosidade, querendo misturar céu com a terra, misturar as coisas santas com as profanas. Evangelho é puro, é único, é santo e puro. Tomemos cuidado. Cuidado. E você tem uma alma que prestará conta dela diante de Deus. Que os sentimentos da tua alma, as emoções da tua alma estejam regadas, fortalecidas pela palavra, que é o Evangelho. Que a tua alma tenha a vontade única, dirigida por Deus, de obedecer esse Evangelho, praticar esse Evangelho e pregar esse Evangelho. E que esta tua alma tenha sempre o seu intelecto livre, pronto para defender as razões da tua fé e da tua esperança, seja no colégio fundamental, no secundário ou nas universidades, onde o marxismo impera tremendamente, o comunismo toma conta e a maioria dos professores são desta área. Então, nossos jovens precisam estarem intelectualmente prontos, preparados, emocionalmente com vontade definida de obedecer somente a Deus e ao seu Evangelho. Quando eu falo do Evangelho, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de palavra, eu estou falando de escrituras sagradas. A minha alma precisa estar cheia desta palavra. Volto a citar o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, entre aspas, na minha alma, para eu não pecar contra ti. Está vendo? Lâmpada para meus pés, luz para os meus caminhos, para minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo, é a tua palavra. Meus amados, tomem cuidado, muito cuidado, que a tua alma esteja pura, intacta, para vencer estes embates da vida. Vamos ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto, alma renovada e submissa a Deus, que se divide em dois subpontos. Primeiro subponto, edificação e saúde, e segundo subponto, purificação e renovação. Então, primeiro subponto, edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. Lucas 12, do 13 ao 21. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Filipenses 4, 6 e 1 de Pedro 5, 7. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Filipenses 4, 7. E nos guia no caminho de sua vontade. Colossenses 3, 15. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. Filipenses 4, de 6 a 8. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Salmo 1, versículo 1. Segundo subponto, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Mateus 15, 19. Dos desejos impuros e perversos. Tiago 1, versículos 14 e 15 e Provérbios 21, 10. E das intenções e inclinações malignas. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1
e Números 21, 5. Devemos purificar e renovar a nossa alma, 1 de Pedro 1, 22 e Efésios 4, 23 e 24, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 2, vivendo em santidade e temor, Deuteronômio 4, 15 e Josué 23, versículos de 11 a 13, Pastor Mário. O título desse terceiro ponto: Alma renovada e submissa a Deus. Eis aqui os cuidados práticos, conselhos maravilhosos que esse terceiro ponto nos fornece para esta alma, viu? Repita mais uma vez o título. Alma renovada e submissa a Deus. A nossa alma precisa estar cada dia renovada, cada instante submissa. A quem? A Deus. Porque o pecado, irmãos, promove rebeldia em cada um de nós. O pecado é fonte geradora da arrogância, da soberba. O diabo, quando pecou, a primeira coisa foi ele se ensoberbecer e querer ser igual, semelhante a Deus. Isaías 14, de 12 a 14. A Bíblia diz que Lúcifer, o Satanás, quando anjo de luz, ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade no seu coração. Ezequiel 28, 15. Mas leia a partir do versículo 12, para você ver que criatura formosa e bela era esse ser, que se tornou nesse ser tão asqueroso que hoje é, e que promove o pecado, por meio dele, a arrogância, a insubmissão, a rebeldia. E as nossas almas precisam estar longe destas coisas. Viver em Deus, submissa a Deus. E só por meio da palavra de Deus. Volta a dizer o que disse o salmista: esconda tua palavra na tua alma, para que você não venha pecar contra Deus. Salmo 119, verso 11. E aqui, olha o que diz o primeiro subponto desse ponto. Vamos lá, irmão Peter? Edificação e saúde. Está vendo? Em que reside a saúde da alma? Na sua edificação. Ou seja, solidifique a tua alma. Fortaleça a tua alma. Isso é edificar. Com quê? Com a palavra de Deus. Disse Jesus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Ele disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Palavra. Esta palavra alimenta, edifica, fortalece, exorta, consola. Ela é fogo que queima a palha. É martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 28. Encha tua alma de palavra de Deus. E afugente de tua alma todos os sentimentos ruins, impuros. E você será um crente forte, sólido. Olha o que disse o salmista no Salmo 1, versículo 2. Mas é bom ler o primeiro também, não é? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha agora. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, que é a palavra do Senhor. E nesta sua lei e nesta sua palavra medita
de dia e de noite. E quando isso acontece, olha o resultado. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhagens não caem, dá os seus frutos na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. No versículo 8 do capítulo 1 de Josué, olha o que Deus disse a Josué: medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que te vá bem, para que prosperes em tudo. Está vendo, irmãos? É Bíblia em nossas vidas. Esse alto índice de depressão por aí afora, as almas emocionalmente prejudicadas, é falta de meditação bíblica, é falta de Bíblia nas vidas. A verdade é essa. Gera tudo isto. No grego, a nossa alma se chama psique, né? Veja que os problemas psicológicos são muitos. Quando a alma está doente, o corpo adoece também. Mas uma mente sadia leva o corpo a práticas saudáveis. Então edifique a sua alma com a palavra de Deus. Solidifique a tua alma com a palavra de Deus. Arraigue a tua alma na palavra de Deus, que ela seja o teu alicerce. Medite nela de dia e de noite, e não sobrará espaços para coisas obscuras, negativas, ruins. Então, edificar a alma é dar saúde a ela, é fortalecê-la, é rejuvenescê-la em Deus, é renovação. E foi o que Paulo disse, né? Nos 2 versículos primeiros de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha agora, não vos conformeis com este mundo, com esse sistema maligno, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento aqui, pela renovação da vossa alma. Entendimento aqui do vosso intelecto, do vosso raciocínio. Essa parte da razão, da intelectualidade da alma precisa ser renovado em Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a partir daí, você experimentará qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que tem muita gente mergulhado aí nas trevas da depressão, porque está faltando Deus na vida, Bíblia na vida, palavra de Deus na vida. A palavra é o maior antídoto contra a depressão, melancolia, estresse. É Bíblia. Medite nesta lei dia e noite. E você será uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Pode tudo estar seco em redor, mas em você não, porque tuas raízes estão arraigadas na água da palavra. As folhas da tua árvore não cairão, não murcharão. E nos tempos próprios, os frutos virão viçosos, sem nenhum prejuízo, porque a tua árvore está bem regada, bem arraigada nessas águas do ribeiro, que é a própria palavra de Deus. E o segundo subponto? Purificação e renovação. Olha aí, essa alma precisa estar purificada. Ou seja, limpa. Purificar aqui é limpar. Lembra do que Jesus disse? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:7. Havendo palavra na nossa vida, a nossa mente estará limpa.
purificada, lavada. Paulo disse, não foi por obras de justiça que fomos salvos, mas pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Se houve uma lavagem da regeneração, a nossa alma está limpa, está purificada, porque está regenerada. E Paulo fala também dessa lavagem regeneradora que é a palavra, em Efésios 4, versículo 26. Aliás, 5:26. Efésios 5:26. Está vendo? Essa água lava, regenera. A palavra de Deus, o Espírito Santo, faz com que a nossa alma seja purificada. Leia 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Para que não haja impureza em nossos espíritos. E quando Paulo fala de espírito, está falando de alma aqui também. As obras da carne faz com que haja impurezas. Essas impurezas são frutos mentais ruins, lascívias. São coisas que projetam na nossa alma. E a nossa alma contaminada contaminarão nossos corpos e espíritos também. E Jesus nos advertiu que é de dentro que procedem essas coisas. Já citei anteriormente, mas vou repetir. Leia Mateus 15:19, leia Marcos 7:21 em diante. Tome cuidado, mas que a tua alma seja lavada, purificada e guardada pela palavra de Deus. Volto a citar Provérbios 4:23. E por fim, sempre renovada, né? Que haja sempre a chama da renovação. Isso significa uma busca diária. Buscar sempre a Deus, voltados para Ele, em oração, em jejuns, em leitura da Bíblia. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Bíblia, Escrituras, palavra, Evangelho em nossas vidas é o suficiente para que as nossas almas estejam edificadas, saudáveis, purificadas e renovadas. Que Deus nos abençoe, que esta lição realmente nos traga não somente o aprendizado, mas o desejo ardente de praticar, de obedecer, de vivenciar esta palavra para edificar e dar saúde à nossa alma, para que tudo que está em nossa alma seja tudo controlado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que é as nossas emoções, as nossas razões e as nossas vontades. Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora à conclusão da lição. Conclusão da lição de número 5. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma, como diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, e 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 7. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Pastor Mário. Essa ilustração é simplesmente maravilhosa, não? É maravilhosa. Maravilhosa essa ilustração. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Mas daí, deixar eles fazerem ninhos é bem diferente, né? Vamos afugentá-los. O que significa? Não deixe que os maus pensamentos estabeleçam ninhos de pecados dentro da tua alma. Afugente esses passarinhos, isto é, afugente esses maus pensamentos. Tá certo? Como disse Paulo aos Filipenses 4:8. Tudo que é puro,
tudo que é verdadeiro, tudo que é sincero, tudo que é honesto, olha só. Se há alguma virtude nisto tudo, é nisso que pensai. É nisto que devemos pensar. Filipenses 4:8. Esse versículo é muito importante. Leia esse versículo. Não ande ansioso, tome cuidado. Não deixe a depressão se instalar em você. Leia Filipenses 4:6. Já que eu citei 4:8, então leia logo a partir do versículo 6 até o 8, até o 9. E você vai ver que Paulo está nos dando uma preciosa lição para manter a nossa alma pura, conservada. Não é? Em Mateus 6, de 25 até o 34, Jesus também nos dá uma lição maravilhosa para que não andemos ansiosos com o que havemos de comer, beber, vestir. Temos um Deus que de nós cuida. Dê sossego, dê tranquilidade à tua alma. Espere com paciência no Senhor. Ele se inclinará para você e ouvirá o teu clamor. Salmo 40, verso 1. Tomemos todo o cuidado. Mantenha a tua alma saudável, em paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A tua alma estando sadia, emocionalmente, intelectualmente e dentro da sua vontade orientada e dirigida por Deus, o teu espírito estará robustecido, fortalecido e estará em plena comunhão com Deus. E o teu corpo também preservado e separado do pecado se tornará o quê? O templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Saiba que o Espírito Santo testifica com teu espírito que você é filho de Deus. E a tua alma aplaude tudo isso. Romanos 8, 15, 16. Pense nisto tudo, Deus te abençoe e lembre-se, não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus e bendito Pai, te rendo graças por esta tão preciosa e maravilhosa lição. Ó Deus, que a nossa alma esteja bem edificada, bem estruturada, que a nossa vontade, nossa emoção, nossa razão esteja bem cheia do teu Santo Espírito, atuando em tudo e de todas as maneiras. Pai Santo, estenda a tua mão para curar os que estão doentes e solucionar os problemas dos teus filhos. Estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo venham repousar sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém.